O boletim Infogripe, divulgado na última quinta-feira, 18 de julho, aponta um aumento no número de hospitalizações por vírus respiratórios na região sudeste do país. Enquanto o Brasil, em geral, apresenta uma diminuição nas novas hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, a situação no Sudeste é diferente, com um crescimento devido à influenza, ao vírus sincicial respiratório, o VSR, e o rinovírus. Apesar da Covid-19 estar circulando em níveis baixos, ela ainda é a segunda maior causa de óbitos por SRAG em idosos nas últimas semanas. O boletim observou um leve aumento na atividade da Covid-19 em alguns estados do Norte e do Nordeste, com destaque para o Ceará, Piauí e Amazonas. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21,5% para a influenza A, 38,8% para a VSR e 8,7% para a Covid-19. Entre os óbitos, 40,7% foram atribuídos à influenza A, 17,9% ao VSR e 26,2% à Covid-19. Os pesquisadores do Infogripe ressaltam a importância da vigilância contínua e cuidados por parte da população, especialmente dos idosos, devido à persistência dos vírus respiratórios e da Covid-19. Reportagem de Mireia Vitória, com narração de Paloma Custódio. Em atendimento a um pedido de liminar feito pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal estendeu até 1º de agosto o prazo para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal, RRF, do governo federal. Segundo o Ministério da Fazenda, a dívida do Estado mineiro com a União agora, cuja RRF está em homologação, é de mais de 152 bilhões de reais. O prazo se esgotaria em 19 de julho. Segundo o governo de Minas, a ampliação do prazo pelo STF atende parte do pedido do Estado, que deseja prazo até dia 28 de agosto, sob a justificativa de risco à manutenção dos serviços públicos de Minas e colapso nas contas públicas. O RRF determina o congelamento do salário dos servidores e ainda teto de gastos. O diretor de Assuntos Jurídicos do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Sindifisco de Minas Gerais, Fernando Matos, avalia que a adesão do RRF pelo Estado pode acarretar no sucateamento dos serviços públicos. Para não dizer que não corrige, haverá apenas 2 correções de 3% nos 9 anos, o que vai provocar com certeza um achatamento salarial. E o que isso vai acontecer? Um sucateamento dos serviços públicos. Além disso, há uma limitação para a realização de concursos, ou seja, a qualidade dos serviços prestados vai cair absurdamente com a implementação do RRF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD mineiro, apresentou um projeto de lei complementar como alternativa para o pagamento da dívida de Minas à União. O texto permite que as dívidas sejam renegociadas em até 30 anos e prevê o abatimento da dívida em troca da federalização de ativos estaduais, por exemplo, com a entrega de estatais. O especialista em orçamento público, César Lima, avalia que a proposta teria um impacto diferente do projeto de adesão ao RRF por Minas, aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Primeiro, por não arrochar essa parte administrativa, né? E segundo, por mudar a privatização para a federalização. É uma forma de abater a dívida, né? Também tem que ver se isso daí interessa ao governo federal, porque ele vai ter que ter aí a administração de ativos, né, maior, mais empresas para administrar. E se for o caso de privatização, ele vai ter que arcar com os custos do processo de privatização. Segundo o Ministério da Fazenda, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul também estão em regime de recuperação fiscal. Reportagem Bianca Mingotti.
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou até 11 de setembro a suspensão do processo que trata da desoneração de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de determinados municípios até 2027. O pedido de prorrogação foi feito na última terça-feira, 17 de julho, pelo Senado Federal e pela Advocacia Geral da União. Benito Salomão, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, explica sobre essa prorrogação. E agora o governo precisa cumprir metas fiscais, precisa resolver um problema fiscal que já se arrasta há bastante tempo, e ele está tentando reonerar esses setores. Porém, o parlamento é sensível às demandas da sociedade, e dentro da sociedade esses setores que vão ser reonerados, e essa discussão ainda está sendo feita, Essa discussão ainda está sendo feita, de forma que nós ainda precisamos ver se esses setores vão ser reonerados integralmente, se eles não serão reonerados. A desoneração da folha de pagamento foi suspensa inicialmente em abril deste ano. Na ocasião, o ministro Cristiano Zanin concedeu uma liminar alegando a falta de clareza sobre o impacto financeiro nas contas públicas. Para o economista Benito Salomão, a suspensão prolongada da desoneração trouxe críticas. Essa é a crítica que se faz a essa desoneração, Quando ela foi dada lá atrás, o que se falou, e há alguns estudos mostrando isso, é que essa desoneração ela foi ineficaz para gerar emprego, para manter empregos, que ela não produziu novos investimentos, e que, na verdade, tudo que ela produziu foi um aumento de markup dessas empresas. Até por isso ela está sendo revista agora, O adiamento da votação da proposta sobre a compensação das perdas, anunciado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reforça a necessidade de mais tempo para um consenso. O foco das negociações está em encontrar uma fórmula que atenda às demandas dos setores beneficiados pela desoneração. Reportagem de Mireia Vitória, com narração de Paloma Custódio. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia.